Se inscreva agora no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o futuro do Palmeiras. Estamos falando de cifras colossais, de decisões que mexem com o coração da torcida e de uma virada de bastidores que poucos esperavam. Prepare-se, porque os números são gigantescos, os bastidores são explosivos e o impacto pode ser devastador ou glorioso. Respire fundo, porque esta reportagem vai trazer informações que deixam qualquer torcedor dividido entre orgulho e preocupação. Não é exagero dizer, essa pode ser a maior revelação sobre o Verdão nos últimos anos. Então, segure firme, porque o que você vai ouvir agora é simplesmente inacreditável. O Palmeiras decidiu romper barreiras e abrir os cofres como nunca antes. Segundo o levantamento do jornalista Danilo Lavieri, publicado pelo portal UOL, o clube desembolsou a impressionante quantia de 1,3 bilhão em contratações entre 2019 e 2024. É um número que coloca o Verdão em um patamar de potência financeira raramente visto no futebol sul-americano. O montante é tão estrondoso que se aproxima do investimento de clubes europeus de primeira prateleira, algo que parecia inalcançável para qualquer equipe do Brasil até pouco tempo atrás. Esse dado mostra que o Palmeiras não apenas quis competir, mas quis dominar de uma maneira que assusta os adversários. E não estamos falando de um gasto espalhado de forma tímida, diluído ao longo dos anos. Nos últimos 2 ciclos de transferências, só aí, o clube já aplicou quase 700 milhões de euros, um valor que corresponde à metade de todo esse investimento gigantesco. É como se a diretoria tivesse decidido, de uma vez só, acelerar um processo que vinha sendo construído desde a chegada de Abel Ferreira. Essa reformulação massiva trouxe nada menos do que 12 novos jogadores, entre promessas e nomes de peso, prontos para recolocar o Verdão no topo, não apenas do Brasil, mas do continente. O detalhe curioso: apenas Bruno Fux chegou sem custos, um raro alívio dentro dessa enxurrada de cifras. Quando olhamos para trás, percebemos que a transformação é sem precedentes. Desde que Abel Ferreira desembarcou em novembro de 2020, o clube já vinha se moldando com peças estratégicas, mas nada parecido com esse terremoto de mudanças em 2025. É, sem sombra de dúvidas, a maior reestruturação do elenco sob o comando do técnico português. E aqui surge a grande pergunta: esse investimento monstruoso será suficiente para devolver ao Palmeiras a supremacia total dentro de campo? Ou estaremos diante de um risco calculado que pode custar caro nos próximos anos? O suspense é inevitável, e a resposta só o tempo dirá. Mais impressionante ainda é notar como as maiores contratações da história do clube se concentram nesse período recente. Das 5 mais caras, 4 foram feitas de 2019 para cá. Apenas a de Miguel Borja, ainda no período anterior, resiste como uma lembrança de outra fase de investimentos. Isso mostra não só a disposição da diretoria em colocar o Verdão em outro patamar, mas também a mudança completa de mentalidade. O Palmeiras deixou de ser cauteloso e passou a ser agressivo no mercado. O que antes parecia ousadia, agora, virou rotina. E isso mexe com os bastidores de todo o futebol brasileiro. Mas qual é o custo real de tudo isso? Se por um lado os cofres se abriram, por outro existe a pressão gigantesca por resultados imediatos. Abel Ferreira sabe que cada centavo investido se transformou em expectativa e a cobrança sobre ele e sobre os jogadores nunca foi tão grande. O treinador português pediu, a presidente Leila Pereira atendeu e agora não há mais espaço para desculpas. A torcida, que sempre sonhou com grandes nomes, agora quer a concretização. Títulos expressivos, conquistas marcantes, domínio absoluto. Qualquer deslize pode transformar esse investimento bilionário em alvo de críticas impiedosas. Verdade é que a torcida vive um misto de euforia e apreensão. De um lado, a alegria de ver jogadores de ponta vestindo o manto alviverde. Do outro, o receio de que esse gasto sem precedentes crie problemas estruturais a longo prazo. Afinal, a conta chega para todo mundo cedo ou tarde,
Mas aqui há uma diferença. O Palmeiras tem mostrado uma capacidade única de aumentar sua arrecadação, seja com patrocínios gigantescos, seja com premiações, seja com a força de sua torcida. É essa engrenagem que sustenta o sonho e dá combustível para acreditar que o investimento é sustentável. Vale destacar também o papel central de Leila Pereira e Anderson Barros em toda essa história. Foi deles a decisão de transformar o desejo de Abel Ferreira em realidade, mesmo que isso significasse um desembolso fora de qualquer padrão recente do futebol nacional. Essa parceria entre diretoria e comissão técnica construiu um elo que se fortalece a cada conquista, mas que também se coloca à prova diante dos desafios que virão. O Palmeiras hoje é uma máquina que precisa funcionar sem falhas, porque qualquer problema pode se transformar em crise instantânea. E o futuro? De acordo com o levantamento e as projeções reveladas pelo UOL, o Verdão deve desacelerar o ritmo de gastos a partir de 2026. Não se trata de um corte brusco, mas sim de uma mudança estratégica. A ideia é que, com o elenco já reformulado, as próximas contratações sejam pontuais, mais específicas, apenas para corrigir eventuais lacunas. Isso mostra que o clube enxerga esse 1,3 bilhão como uma espécie de investimento concentrado, uma aposta de impacto imediato, com efeitos que devem se estender por várias temporadas. Mas será que essa conta vai fechar exatamente como se imagina? A resposta, mais uma vez, depende do desempenho em campo. Porque de nada adianta gastar rios de dinheiro se a bola não entrar, se as vitórias não vierem e se as taças não forem erguidas. O futebol não perdoa e a memória da torcida é curta. Hoje, o Verdão é apontado como o clube mais estruturado do país, mas basta uma sequência ruim para transformar a euforia em cobrança pesada. Abel Ferreira, que sempre demonstrou personalidade e coragem, sabe que essa é sua grande prova de fogo. Ele pediu a revolução, ele ganhou a revolução e agora terá que entregar os resultados. Os adversários, por sua vez, observam com uma mistura de inveja e medo. Nenhum outro clube brasileiro chegou perto de gastar valores tão altos em tão pouco tempo. Isso cria um abismo de competitividade, mas também uma responsabilidade extra. Todos querem derrotar o gigante que ousou gastar como europeu. Para cada real investido, haverá uma motivação a mais nos rivais. O Palmeiras não comprou apenas jogadores, comprou também o direito de ser caçado dentro de campo. Essa é a consequência natural de se tornar o alvo principal de todo um país. Dentro do elenco, a pressão também aumenta. Jogadores que chegam por cifras milionárias carregam automaticamente a obrigação de corresponder. Não basta vestir a camisa, é preciso justificar cada centavo pago. E isso pode ser tanto uma motivação quanto um peso. Alguns atletas se transformam diante da responsabilidade, outros sucumbem. O torcedor, no entanto, não terá paciência. Ele quer retorno imediato, ele quer gols, ele quer vitórias. O ambiente dentro da academia de futebol nunca foi tão intenso. Nunca exigiu tanto preparo psicológico dos atletas. A presidente Leila Pereira, que apostou todas as fichas nessa reformulação, também se coloca em uma posição delicada. Se o projeto der certo, ela será eternizada como a líder que transformou o Palmeiras em um colosso. Mas se der errado, será lembrada como quem levou o clube a um risco desnecessário. A fronteira entre a glória e a crítica é tênue, e cada resultado pode mudar a narrativa de sua gestão. A verdade é que Leila sabe o tamanho da aposta e está disposta a enfrentar as consequências, porque acredita que o Palmeiras tem estrutura suficiente para sustentar tudo isso. E o torcedor, como sempre, é o termômetro. As arquibancadas vibram com cada contratação, mas também explodem em cobrança quando o desempenho não corresponde. Essa relação de amor e exigência é parte do DNA alviverde, e agora, com cifras tão altas em jogo, ela se torna ainda mais intensa.
O Palmeiras vive um momento em que cada passo é observado com lupa, cada decisão vira debate, cada derrota se transforma em crise e cada vitória é celebrada como a confirmação de que a aposta valeu a pena. É um equilíbrio delicado, quase uma corda bamba. O investimento de 1,3 bilhão não é apenas um número frio. É um símbolo, um divisor de águas, um marco que coloca o Palmeiras em outro patamar e que vai ecoar por décadas. Estamos diante de um momento histórico, que será lembrado no futuro como a era em que o Verdão ousou como nunca. Mas o desfecho dessa ousadia ainda está em aberto, e só o desempenho dentro das 4 linhas dirá se o risco se transformará em triunfo. O torcedor, apaixonado e exigente, seguirá acompanhando cada passo, vibrando, cobrando e vivendo intensamente esse capítulo grandioso. E é exatamente por isso que você precisa se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar sua opinião nos comentários. Porque estamos vivendo um momento histórico no Palmeiras, e cada detalhe pode mudar o rumo dessa história bilionária. Será que esse investimento sem precedentes vai consagrar o Verdão como o gigante absoluto do futebol brasileiro? Ou será que ele abrirá portas para questionamentos perigosos no futuro? A sua voz, o seu comentário e a sua participação são fundamentais para esse debate. Não fique de fora dessa discussão que pode marcar uma geração inteira de palmeirenses.